Leonora Vanian tinha 23 anos e não falava há 8. Desde a noite em que o fogo engoliu sua alcateia, o silêncio se tornou sua prisão e refúgio. Seus cabelos brancos como névoa caíam sobre ombros delicados e seus olhos cinza prateados carregavam uma dor antiga demais para sua idade. Trabalhava como curandeira nas montanhas de ébano, onde ervas curavam feridas e gestos substituíam palavras. O que ninguém sabia era que seu silêncio guardava mais que trauma. Guardava o cântico da lua de ébano, um poder capaz de destruir reinos inteiros. E na noite em que o rei Alfa-Daren Kailith atravessou a porta de sua cabana, tudo mudou. A lua estava alta quando os cascos dos cavalos ecoaram pela trilha estreita. Leonora ergueu os olhos do pilão onde moía raízes de cálamo. O vento trazia o cheiro de sangue fresco e algo mais. Algo selvagem que fazia sua pele formigar. 3 lobos em forma humana surgiram na clareira. O primeiro era alto, de cabelos castanho-dourados e olhos verdes brilhantes de dor. Apoiava-se nos ombros dos outros 2. Uma flecha negra atravessava seu abdômen e a pele ao redor começava a escurecer. Veneno. O segundo homem era o que prendia sua atenção. Alto, com quase 2 metros de estatura, cabelos negros com reflexos azul escuros que capturavam a luz da lua. Olhos dourados intensos varreram a cabana até pousarem nela. Havia autoridade naquele olhar e algo mais profundo, algo que fez o coração dela disparar pela primeira vez em anos. Preciso de uma curandeira. A voz dele era grave, controlada, mas havia urgência ali. Meu irmão foi atingido por uma flecha das terras sombrias. O veneno está se espalhando. Leonora assentiu uma vez e indicou a maca de madeira perto da lareira. Seus gestos eram precisos, econômicos. Não havia tempo para hesitação. Os homens deitaram o ferido e ela se aproximou. Suas mãos, marcadas por cicatrizes finas, moveram-se sobre o ferimento sem tocá-lo ainda. Sentia o calor da infecção, o pulsar venenoso que subia pelas veias do homem. "Você pode salvá-lo?", perguntou-o de olhos dourados. Ela olhou para ele e acenou que sim. Então virou-se para a prateleira de ervas. Seus dedos voaram entre frascos de vidro, raiz de asfódelo, lágrimas de salgueiro, pétalas de lua de inverno. Cada ingrediente era escolhido com uma certeza que vinha de anos de prática e algo mais antigo, uma intuição que pulsava em seu sangue. Enquanto preparava o cataplasma, sentiu os olhos dele sobre ela. Era como ser observada por um predador, mas não havia ameaça ali. Havia curiosidade, reconhecimento. "Como você se chama?" A voz dele era mais suave agora. Leonora não respondeu. Continuou moendo as ervas, adicionando 3 gotas de óleo de artemísia. "Ela não fala, majestade", disse o terceiro homem, uma mulher de pele morena e olhos lilazes que Leonora não havia notado antes. "Esse é o refúgio dos que buscam silêncio." "Majestade." Leonora congelou por um segundo. Um rei. Ele era um rei. Daren Kailith. Ele se apresentou, dando um passo à frente. "Rei Alfa de Lizendar. E esse é meu irmão Seren." Ela forçou seus músculos a relaxarem e terminou de preparar o unguento. Aproximou-se do ferido e, pela primeira vez, permitiu que suas mãos tocassem a pele dele. O mundo explodiu em luz. Não foi física. Foi algo que veio de dentro, uma onda que a atravessou dos pés à cabeça. Leonora piscou, atordoada. Por um momento, viu flashes. Uma lua partida, um campo de batalha, uma mulher de cabelos escuros caindo. E então, silêncio novamente. Ela se forçou a focar. Removeu a flecha com um movimento firme e Seren grunhiu de dor. Aplicou o cataplasma nas bordas do ferimento, pressionando com força para que as ervas penetrassem. O veneno começou a ceder quase imediatamente. A escuridão ao redor da ferida clareou e a respiração do homem se estabilizou. "Pelo alfa primordial", murmurou a mulher de olhos lilazes. "Ela realmente o está curando." Leonora trabalhou em silêncio por quase 1 hora. Limpou, tratou, vendou. Quando terminou, Seren dormia profundamente, a cor retornando ao rosto. Ela se afastou e lavou as mãos numa bacia de água fria. Sentia-se exausta, mas era uma exaustão familiar. O que não era familiar
era a presença do rei Alfa atrás dela. Darren estava a poucos passos de distância. Mesmo sem olhar, ela sentia a intensidade dele preenchendo o espaço. Você salvou meu irmão, ele disse, e havia algo na voz dele que fez o peito dela apertar. Não sei como agradecer. Leonora virou-se e apontou para a porta. A mensagem era clara: vá embora. Mas ele não se moveu. Há algo em você. Darren inclinou a cabeça, estudando-a como se tentasse decifrar um enigma antigo. Algo que reconheço, mas não sei de onde. Ela desviou o olhar. Não podia permitir que ele visse o que havia em seus olhos. Não podia deixá-lo perceber o que ela sentira quando o tocou. O elo, aquele maldito elo ancestral que não deveria existir, que não poderia existir. Neraya, prepare ouro suficiente para apagá-la, Darren disse sem tirar os olhos de Leonora. E prepare também as montarias. Ficaremos até que Seren possa viajar. Majestade, temos apenas 3 dias até o Conselho dos Reinos. A mulher, Neraya, protestou. Se não chegarmos a tempo, 3 dias é tempo suficiente. Ele a cortou, a voz carregada de autoridade. Meu irmão não viajará com o veneno ainda no sistema. Leonora balançou a cabeça vigorosamente e apontou para Seren. Depois ergueu 2 dedos. 2 dias? Darren arqueou uma sobrancelha. Você garante que ele estará recuperado em 2 dias? Ela acenou que sim. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, tocou os lábios dele. Então 2 dias será. Naquela noite, enquanto Leonora trocava as ataduras de Seren pela 3ª vez, sentiu novamente os olhos dourados sobre ela. Darren estava sentado perto da lareira, observando cada movimento seu com uma atenção que a deixava inquieta. Você já foi de uma alcateia. Não era uma pergunta. Ele estava afirmando. Posso sentir. Mas não há cheiro de matilha em você. Não há nada. Leonora manteve os olhos fixos no trabalho. Quanto tempo faz que está sozinha? Ela não respondeu. Neraya disse que este vilarejo é um refúgio neutro, que todos aqui buscam paz longe das guerras. Ele fez uma pausa. Você está fugindo de algo ou se escondendo? As mãos dela tremeram levemente ao amarrar a última atadura. Ela se levantou rápido demais e foi até a prateleira, fingindo organizar frascos que já estavam perfeitamente alinhados. Darren se aproximou. Ela podia sentir o calor dele às suas costas. Podia ouvir a respiração controlada. Eu perdi alguém há 3 anos, ele disse a voz baixa, quase íntima. Acreditava que ela era minha companheira destinada. Quando morreu, jurei que nunca mais sentiria aquela conexão. Uma pausa longa. Mas desde que pisei nesta cabana, desde que você tocou meu irmão, algo em mim despertou. Leonora fechou os olhos com força. Não, isso não podia estar acontecendo. Olhe para mim, ele pediu, mas ela não se virou. Por favor. A palavra, tão suave vindo de um rei, quase a quebrou. Ela balançou a cabeça e apontou novamente para a porta, desta vez com mais firmeza. Darren suspirou, mas recuou. Como quiser, mas eu voltarei amanhã. E ele saiu, deixando-a sozinha com o silêncio que de repente parecia mais pesado do que nunca. 2 dias se passaram. Na manhã do 3º dia, Seren já estava sentado, comendo mingau de aveia que Leonora preparara. Sua recuperação era surpreendente até para ela. O veneno fora eliminado quase completamente. Você é incrível, Seren disse sorrindo. Sério, achei que fosse morrer. Aquela flecha veio do nada. Leonora ofereceu um pequeno sorriso e acenou, indicando que ele precisava descansar mais. Meu irmão está obcecado com você, ele continuou despreocupado. Passou a noite inteira fazendo perguntas sobre a curandeira silenciosa. Nunca vi Darren assim desde que Lyra morreu. O nome fez algo torcer dentro dela. Lyra, a mulher que ele perdera, a que ele acreditava ser sua companheira. Ei, você está bem? Seren perguntou, notando a mudança em sua expressão. Desculpe, não devia ter mencionado. Você provavelmente nem a conheceu. Ela balançou a cabeça e saiu para buscar mais lenha. Precisava de ar, precisava de espaço. Mas quando abriu a porta, Darren estava lá. Ele segurava um embrulho nas mãos. Trouxe isto como agradecimento. Estendeu o pacote. É um manto das terras do norte. Será útil quando o inverno chegar. Leonora hesitou, mas pegou o presente. Quando seus dedos roçaram os dele, a sensação voltou.
aquela onda de reconhecimento, de pertencimento, e pelo olhar nos olhos dourados dele, ele sentira também. Quem é você? Daren sussurrou, tão baixo que era quase para si mesmo. Porque sinto que já conheço sua alma. Antes que Leonora pudesse recuar, um grito rasgou o ar. Neraia surgiu correndo entre as árvores, a espada já desembainhada. Majestade, rastreadores das terras sombrias, eles encontraram nossa trilha. Daren se virou imediatamente, o instinto de proteção tomando conta. Quantos? Pelo menos uma dúzia, e trazem correntes de prata. O sangue de Leonora gelou. Correntes de prata. Eles não estavam apenas caçando o rei, estavam caçando algo muito mais valioso. Daren olhou para ela e, naquele momento, ela viu a verdade se formar nos olhos dele. Eles vieram por você. O tempo pareceu congelar. Leonora sentiu o ar fugir de seus pulmões enquanto o som de passos pesados ecoava pela floresta. Galhos quebravam sob botas militares e o cheiro de ferro e malícia invadia a clareira. Daren a empurrou suavemente para dentro da cabana. Fique aqui, proteja Seren. Mas ela agarrou o braço dele, os olhos arregalados em pânico. Balançou a cabeça vigorosamente e apontou para si mesma, depois para a floresta. A mensagem era clara. Eles vinham por ela. Se ficasse, todos morreriam. Não vou deixá-la. A voz dele era firme, inquestionável. Seja lá o que estejam procurando, enfrentarão um rei alfa primeiro. Neraia já estava posicionada na entrada, a espada brilhando sob a luz da lua. Dentro da cabana, Seren se levantou com dificuldade, segurando uma adaga que Leonora não sabia de onde havia tirado. Não estou tão fraco assim, ele murmurou, embora o rosto ainda estivesse pálido. As sombras emergiram entre as árvores. 12 lobos em forma humana, todos vestindo armaduras negras e portando correntes de prata que brilhavam com runas sinistras. O líder era um homem alto, de olhos vermelhos e cicatrizes rituais cobrindo o rosto. Rei Daren Caelith, ele falou, a voz áspera como pedras se chocando. Que surpresa encontrá-lo tão longe de seu reino. E na companhia da silenciosa de Vanian, nada menos. Leonora sentiu o sangue gelar. Eles sabiam quem ela era. Não sei de que está falando, Daren respondeu, colocando-se entre os invasores e a cabana. Esta é uma curandeira de um vilarejo neutro. Vocês violam as leis antigas ao trazerem armas para este refúgio. O homem riu, um som sem humor. Leis antigas? Que ingenuidade! A curandeira que está protegendo é a última portadora do cântico da lua de ébano. Seu silêncio é a única coisa que impede o renascimento do poder que destruiu 3 reinos. E nós a queremos. Então terão que me matar primeiro. Daren rugiu e sua voz ecoou com a autoridade de um alfa verdadeiro. A transformação foi instantânea. Ossos estalaram, músculos se expandiram, e onde antes estava um homem, agora havia um lobo imenso de pelo negro com reflexos azulados, olhos dourados flamejando em fúria pura. A batalha explodiu. Neraia moveu-se como dança e morte combinadas, sua lâmina cortando o primeiro atacante antes que ele pudesse erguer a corrente. Seren, mesmo ferido, defendeu a entrada com ferocidade, mantendo 2 inimigos afastados, mas eram muitos. Leonora observava tudo com o coração martelando, suas mãos tremiam. Dentro dela, algo antigo começava a despertar, uma pressão crescente em sua garganta como se 1000 vozes quisessem sair ao mesmo tempo. Não podia falar. Se falasse, se liberasse o cântico, destruiria tudo. Um dos invasores conseguiu passar por Neraia. Ele avançou diretamente para Leonora, a corrente de prata girando no ar. Antes que pudesse gritar, Daren estava ali. O lobo negro interceptou o ataque com um rugido que fez a terra tremer. Suas mandíbulas se fecharam no pescoço do invasor, e o homem desabou sem vida. Mas a corrente já havia sido lançada. O metal prateado enrolou-se no pescoço de Daren. Runas brilharam, e ele uivou de dor, retornando à forma humana. Caiu de joelhos, a pele fumegando onde a prata tocava. Daren!
Seren gritou, mas estava preso em sua própria luta. O líder dos invasores avançou, puxando uma adaga curvada. O rei Alfa de Lysendar. Que troféu magnífico! Mas primeiro levarei o que vim buscar. Ele estendeu a mão para Leonora, e algo dentro dela quebrou. Não foi a voz que saiu primeiro, foi o poder. Uma onda de energia pura explodiu da cabana, derrubando todos, aliados e inimigos, ao chão. A luz prateada emanou do corpo de Leonora como raios de lua sólida. Seus olhos brilharam com um cinza incandescente. O líder dos invasores cambaleou para trás, o rosto pálido de terror. Impossível. Ela não deveria ser capaz de... Leonora deu um passo à frente, e então outro. Cada movimento era acompanhado por ondas de poder que faziam a própria floresta se curvar. Os animais noturnos fugiram. O vento cessou. Ela tocou a corrente no pescoço de Daren. O metal se desfez como cinzas. Daren ergueu os olhos para ela, e o que viu o deixou sem ar. Não era mais a curandeira tímida e silenciosa. Era algo antigo, poderoso, magnífico e aterrorizante ao mesmo tempo. Recuem, o líder dos invasores ordenou, a voz trêmula. Recuem agora! Mas era tarde demais. Leonora ergueu as mãos e raízes brotaram do solo, envolvendo os invasores como serpentes vivas. Não os machucavam, apenas os prendiam, imobilizavam. O silêncio que se seguiu era absoluto. Então, tão rápido quanto surgira, o poder recuou. Leonora cambaleou e Daren a segurou antes que caísse. Ela estava tremendo, os olhos voltando ao cinza normal, o terror estampado no rosto. Está tudo bem, ele sussurrou, segurando-a contra o peito. Está segura, eu prometo. Mas ela sabia que não estava. Nada estava bem. Ela havia usado o poder. Não a voz, mas o poder estava acordando, e era apenas uma questão de tempo até que não conseguisse mais contê-lo. Neraya aproximou-se, limpando a lâmina. Majestade, precisamos sair. Agora. Se eles encontraram este lugar, outros virão. Daren olhou para Leonora em seus braços. Ela não estava mais tentando se afastar. Estava exausta demais, assustada demais. Você vem comigo. Não era um pedido, era uma promessa. Para Lysendar. Onde posso protegê-la? Leonora tentou balançar a cabeça, protestar, mas não tinha forças. Não vou deixá-la aqui para ser caçada, Daren disse firme. Você salvou meu irmão. Agora é minha vez de salvá-la. Seren aproximou-se, apoiando-se em uma árvore. Ele está certo. E além disso, precisamos saber o que você é, o que esse poder significa. Leonora fechou os olhos. Não havia escolha. Se ficasse, mais viriam. E da próxima vez, talvez não conseguisse se conter. Talvez liberasse o cântico e destruísse tudo. Ela acenou fracamente, concordando. Daren a ergueu nos braços como se não pesasse nada. Preparem os cavalos. Viajamos pela rota secreta das montanhas. Ninguém pode saber que ela está conosco. Enquanto era carregada em direção aos cavalos, Leonora olhou para trás. A cabana que havia sido seu refúgio por tanto tempo estava intacta, mas vazia agora. Um capítulo fechado. E à frente, um reino desconhecido. Um rei que sentia a mesma conexão impossível que ela. E um poder que não poderia mais ser negado. Eles cavalgaram até o amanhecer. Quando o sol nasceu sobre as montanhas de ébano, Leonora estava em território desconhecido, nos braços de um homem que despertava algo em sua alma que ela acreditava morto. E nas sombras atrás deles, olhos observavam. Olhos que brilhavam com sede de poder e destruição. A caçada apenas começara. A jornada até Lysendar levou 3 dias. 3 dias em que Leonora permaneceu em silêncio, cavalgando ao lado de Daren, sentindo o peso do olhar dele sobre ela a cada momento. 3 dias em que o elo entre eles crescia mais forte, mais inegável. O castelo de Lysendar se erguia como uma fortaleza de pedra negra e prata, abraçado pelas montanhas do norte. Torres altas tocavam as nuvens, e bandeiras com o emblema da lua partida tremulavam ao vento. Era impressionante e aterrorizante. Bem-vinda ao meu lar, Daren disse quando passaram pelos portões principais. Guardas se curvaram ao ver o rei, mas os olhos deles seguiram Leonora com curiosidade e suspeita.
Neraia os guiou pelos corredores de pedra até uma ala privada do castelo. Os aposentos eram luxuosos, com tapeçarias ricas nas paredes e uma cama coberta com peles macias. Uma janela ampla dava vista para os jardins internos, onde fontes cantavam sua melodia eterna. Estes serão seus aposentos, Darin explicou parado à porta. Estarão sob minha proteção pessoal. Ninguém entrará aqui sem minha permissão. Leonora assentiu em agradecimento, mas não conseguiu ignorar a tensão no ar entre eles. Ele permanecia ali, como se houvesse algo mais a dizer. Há um conselho dos reinos amanhã, ele continuou. Você não precisa comparecer se não quiser, mas eventualmente precisaremos conversar sobre o que você é, o poder que possui. Ela desviou o olhar. Conversas significavam perguntas, e perguntas significavam respostas que ela não podia dar. Darin deu um passo para dentro do quarto. Não vou forçá-la a nada, mas precisa entender que o que aconteceu nas montanhas, isso não pode ser ignorado. Você não é apenas uma curandeira, Leonora. Ouvir o próprio nome nos lábios dele fez algo se apertar em seu peito. Era a primeira vez que ele o dizia desde que descobrira quem ela era. Descanse, ele disse, mais suave. Amanhã conversamos. Mas quando ele se virou para sair, Leonora o segurou pelo pulso. Darin congelou, virou-se lentamente, os olhos dourados fixos nos dela. Ela queria agradecer. Queria dizer que ele não precisava fazer isso, protegê-la, arriscar seu reino por uma estranha. Mas as palavras continuavam presas. Então fez a única coisa que podia. Colocou a mão sobre o coração dele. O gesto era simples, mas carregava tudo que não podia falar. Gratidão, confiança e algo mais profundo que assustava ambos. Darin cobriu a mão dela com a sua, maior e quente. Eu sei, ele sussurrou. Eu sinto também. Ficaram assim por um momento eterno, até que ele se afastou gentilmente e saiu, fechando a porta atrás de si. Leonora desabou na cama, o coração disparado. O que estava acontecendo com ela? Por que esse homem, esse rei, fazia seu mundo silencioso vibrar com possibilidades? Na manhã seguinte, Seren apareceu em seus aposentos com roupas novas. Meu irmão pediu que eu trouxesse isto para você, ele disse sorrindo. São túnicas da corte, mas mais simples. Pensei que preferiria algo menos pomposo. Leonora pegou as roupas e sorriu em agradecimento. Seren era fácil de estar perto. Não fazia perguntas difíceis. Posso dizer uma coisa? Ele se sentou na beirada da janela. Nunca vi Darin assim. Desde que Lyra morreu, ele se fechou. Não sorri, não relaxa, apenas governa. Mas desde que você apareceu, há algo diferente nele. Como se tivesse acordado. Leonora sentiu o calor subir as bochechas. Virou-se para trocar de roupa atrás do biombo. Ele se importa com você, Seren continuou. De um jeito que vai além de proteger alguém em perigo. E eu acho que você também se importa com ele. Ela emergiu de trás do biombo, a túnica nova caindo perfeitamente em seus ombros. Era de um azul prateado que combinava com seus olhos. Você está linda, Seren disse. Darin vai engolir a língua quando ver. Leonora balançou a cabeça, mas não conseguiu conter o pequeno sorriso. Venha, vou mostrar os jardins. Darin está preso no conselho a manhã toda, então temos tempo. Os jardins de Lysendar eram um oásis de paz, em meio à fortaleza de pedra. Flores de todas as cores cresciam em canteiros organizados e o som da água corrente trazia calma. Leonora caminhou entre as pétalas, tocando-as gentilmente, sentindo a vida pulsando em cada uma. Lyra adorava este lugar, Seren disse suavemente. Ela plantou aquela roseira ali. Darin nunca teve coragem de removê-la. Leonora olhou para as rosas brancas, perfeitas e imaculadas. Sentiu uma pontada de algo que não conseguiu nomear. Ciúme? Tristeza? A mulher que Darin amara havia deixado marcas por todo o castelo. Como ela poderia competir com uma memória? Um rosnado baixo ecoou pelo jardim. Seren se virou rapidamente, a mão indo instintivamente à adaga no cinto. Um lobo imenso surgiu entre as árvores. Não era hostil, mas estava em guarda. Então a transformação. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos e olhos severos, emergiu onde estava o lobo. Conselheiro Teron, Seren cumprimentou, mas havia tensão na voz. Comandante Seren,
O homem respondeu, o olhar fixo em Leonora. Então esta é a misteriosa convidada do rei, a silenciosa de Vanyan. Leonora deu um passo para trás. Cuidado com suas palavras, conselheiro. Seren alertou. Apenas constato fatos. Teron se aproximou como predador, estudando presa. A última de uma alcateia exterminada, carregando um poder que deveria estar morto. O rei sabe o perigo que trouxe para dentro destas muralhas? Antes que Seren pudesse responder, outra voz cortou o ar. O rei sabe exatamente o que está fazendo. Daren surgiu do caminho de pedras, os olhos dourados flamejando. Ainda vestia as roupas formais do conselho, mas havia uma autoridade bruta emanando dele. Majestade, Teron se curvou. Não quis desrespeitar, apenas expressei preocupação. E sua preocupação foi notada e descartada. Daren parou ao lado de Leonora, tão próximo que os braços dele se tocaram. Leonora está sob minha proteção. Qualquer ameaça a ela é ameaça a mim. Teron hesitou, então assentiu e se retirou. Quando ficaram sozinhos, Daren suspirou. Desculpe por isso. O conselho está tenso. Há rumores sobre você se espalhando. Leonora tocou o braço dele em conforto, e ele cobriu a mão dela com a sua. Venha comigo, ele disse suavemente. Há um lugar que quero mostrar. Ele a guiou até uma torre esquecida nos fundos do castelo. Subiram escadas estreitas até chegarem ao topo, onde o vento soprava livre e a vista se estendia por quilômetros. Este era meu refúgio quando criança, Daren contou. Quando o peso de ser o futuro rei era demais, eu vinha para cá. Ninguém mais sabe deste lugar. Leonora olhou para ele, surpresa e tocada pela confiança. Você me faz sentir algo que pensei ter perdido, ele admitiu, virando-se para ela. Esperança, possibilidade, como se o futuro pudesse ser mais do que apenas dever. O vento brincava com os cabelos brancos dela. Daren ergueu a mão lentamente, como se pedindo permissão, e quando ela não se afastou, afastou uma mecha do rosto dela. Leonora, ele sussurrou, o nome uma carícia. Eu não deveria sentir isto. Você está sob minha proteção, e eu jurei. Ela colocou os dedos sobre os lábios dele, silenciando as palavras. Então, com o coração martelando, ergueu-se nas pontas dos pés. O mundo desapareceu. Havia apenas eles dois, o vento e a promessa de algo impossível. Os lábios deles estavam a um suspiro de distância quando um grito rasgou o ar. Ataque! As muralhas estão sob ataque! O momento se despedaçou. Daren se afastou instantaneamente, os olhos dourados já escaneando o horizonte. Fumaça subia das muralhas sul e o som de metal contra metal ecoava pelo castelo. Fique aqui! Ele ordenou, a voz do rei substituindo a do homem que quase a beijara. Não saia desta torre. Mas Leonora agarrou o braço dele, o pânico claro em seus olhos. Ela balançou a cabeça vigorosamente. Leonora, não posso levá-la para a batalha. É perigoso demais. Ela apontou para si mesma, depois para ele. A mensagem era clara. Onde você for, eu vou. Por um momento algo passou pelo rosto dele. Ternura misturada com medo. Está bem, mas fica ao meu lado. Sempre. Desceram correndo as escadas. O castelo era um caos organizado. Guerreiros corriam em formação. Mulheres e crianças eram escoltadas para os refúgios subterrâneos. Neraya encontrou-os no pátio principal, a armadura já vestida. São as terras sombrias, majestade. Pelo menos 50 lobos, e trazem algo mais. Algo que nunca vimos antes. O quê? Daren exigiu. Caçadores de cânticos. O sangue de Leonora gelou. Caçadores de cânticos eram lendários, assassinos treinados especificamente para capturar ou matar os portadores de poderes antigos. Não eram lobos comuns. Eram mercenários que negociavam com magia negra. Eles vieram por ela. Seren surgiu correndo, a espada já manchada de sangue. Majestade, há um traidor. Alguém dentro do castelo sinalizou nossa posição. As tropas inimigas entraram por um túnel secreto que apenas membros do conselho conhecem. Daren rosnou, um som puramente animal. Teron! Não sabemos ao certo. Neraya interveio. Mas precisamos tirar Leonora daqui. Agora. Não vou deixá-la sozinha, Daren disse. Então vamos todos, Seren sugeriu.
pela passagem das catacumbas, leva até a floresta além das montanhas. Darin hesitou apenas um segundo antes de assentir. Neraya, organize a defesa. Ganhe-nos tempo. Às suas ordens, ela saiu correndo. Darin pegou a mão de Leonora e juntos correram pelos corredores. Seren liderava o caminho, abrindo portas secretas e guiando-os cada vez mais fundo no castelo. Chegaram a uma passagem escondida atrás de uma estante na biblioteca. Escadas em espiral desciam para a escuridão. Por aqui, Seren acendeu uma tocha, mas quando estavam prestes a descer, uma voz os deteve. Fugindo, majestade, Teron surgiu das sombras, acompanhado de 4 guardas, todos com espadas desembainhadas. Traidor, Darin rosnou. Realista, Teron corrigiu. Você trouxe a destruição para dentro de nossos muros. A silenciosa de Vanian carrega o cântico que aniquilou 3 reinos há 2 séculos. Quantas vidas mais você sacrificará por uma conexão que nem deveria existir? Baixem as armas ou enfrentarão a ira de seu rei, Darin ordenou. Nosso rei morreu quando escolheu uma forasteira sobre seu povo, Teron retrucou. Os caçadores de cânticos pagam bem pela entrega dela, ouro suficiente para reconstruir Lysendar 3 vezes. Você vendeu sua alma, Seren cuspiu. Vendi minha honra pela sobrevivência do reino. É o que um verdadeiro líder faria. Os guardas avançaram. Darin transformou-se em um piscar de olhos. O lobo negro era imenso, assustador, magnífico. Seu rugido ecoou pelas catacumbas como trovão. Seren também transformou-se, um lobo de pelos dourados posicionando-se ao lado do irmão. Mas Leonora estava presa entre eles e a passagem. Um dos guardas viu a oportunidade e avançou. Suas mãos brilhavam com runas negras, magia dos caçadores. Leonora! Darin gritou, mas o guarda já estava sobre ela. Dedos frios como gelo agarraram seu braço, e Leonora sentiu algo puxando sua essência, tentando forçar o cântico para fora. A dor era insuportável. Ela caiu de joelhos, a boca aberta em um grito silencioso. Dentro dela, o poder lutava. Queria sair, queria destruir, queria cantar. Darin investiu contra o guarda com fúria selvagem. Suas mandíbulas se fecharam no pescoço do homem, matando-o instantaneamente. Mas os outros 3 já cercavam Leonora. Seren lutava contra Teron, os 2 lobos rolando em combate mortal. Leonora sentia o cântico subindo por sua garganta. Não podia. Se liberasse o poder, mataria todos. Darin, Seren, até os inocentes no castelo acima. Mas a dor era demais. Um dos guardas ergueu uma adaga ritualizada, apontando para o coração dela. Se não podemos capturá-la viva, morta serve. O tempo desacelerou. Leonora viu a lâmina descendo. Viu Darin tentando alcançá-la, mas estando muito longe. Viu a morte chegando. E algo dentro dela se quebrou. Um som escapou de seus lábios. Não era o cântico completo. Era apenas uma nota. Uma única nota prateada e cristalina que cortou o ar como lâmina. O efeito foi instantâneo. Os 3 guardas foram arremessados contra as paredes como bonecos de pano. Ossos quebraram, armaduras se despedaçaram, eles desabaram inconscientes. Teron, ainda em forma de lobo, congelou. Seus olhos se arregalaram em terror puro antes de fugir escada acima. O silêncio voltou. Leonora estava de joelhos, tremendo violentamente. Lágrimas escorriam por seu rosto. Havia usado sua voz. Apenas uma fração dela, mas havia usado. Darin voltou à forma humana e correu para ela, envolvendo-a em seus braços. Está tudo bem. Você está segura. Mas ela sabia que não estava. O cântico havia provado seu gosto de liberdade. Seria cada vez mais difícil contê-lo. Seren também voltou à forma humana, respirando com dificuldade. Precisamos sair. Agora. Teron vai trazer mais guardas. Darin ergueu Leonora nos braços. Ela não tinha forças para protestar. Desceram pelas escadas em espiral, adentrando as catacumbas antigas. O ar era úmido e frio, e o som de água gotejando ecoava nas paredes de pedra. Há quanto tempo falta para chegarmos à saída? Darin perguntou. 2 horas no mínimo, Seren respondeu. Mas essas passagens não são usadas há décadas. Não sei se ainda estão seguras. Como se em resposta, um estrondo ecoou atrás deles. Estão vindo, Seren alertou. E trazem cães de caça.
Darin acelerou o passo, segurando Leonora com firmeza contra o peito. Ela podia sentir o coração dele batendo forte, podia sentir o medo que ele escondia por ela. Não vou deixá-los te levarem, ele sussurrou. Não importa o que custe. As catacumbas se tornavam cada vez mais estreitas. Esqueletos antigos jaziam em nichos nas paredes, restos de reis e guerreiros há muito esquecidos. Então, finalmente, um portal de pedra apareceu à frente. Luz do dia filtrava pelas rachaduras. A saída! Seren correu à frente e empurrou. A pedra rangeu, mas cedeu. Ar fresco invadiu o túnel. Mas quando cruzaram para a floresta além, o que viram congelou seus corações. 50 lobos os aguardavam em semicírculo, e à frente deles, um homem alto de olhos vermelhos segurava correntes brilhantes. Rei Darin! Ele sorriu, mostrando dentes afiados. Obrigado por trazer nosso prêmio diretamente até nós. Não havia para onde correr. Atrás deles, as catacumbas com Teron e seus traidores. À frente, um exército de lobos sedentos por sangue e ouro. Leonora sentiu o aperto dos braços de Darin ao redor dela, protetores e desesperados. Kael das Terras Sombrias! Darin identificou o líder, a voz carregada de veneno. Deveria saber que rastejaria das sombras como a cobra que é. Kael riu, o som ecoando pela clareira. Belas palavras para um rei sem reino. Teron foi sábio em nos contatar. A recompensa pela silenciosa vale mais do que 10 coroas. Entregue-a, Kaelit, e talvez deixemos você e seu irmão viverem. Prefiro morrer. Darin rosnou. Isso pode ser arranjado. Kael ergueu a mão e os 50 lobos avançaram como maré negra. Darin colocou Leonora no chão rapidamente. Fique atrás de mim, não importa o que aconteça. Então, ele e Seren transformaram-se. 2 lobos magníficos contra um exército. A batalha que se seguiu foi brutal. Darin lutava como força da natureza, cada movimento preciso e mortal. Suas mandíbulas rasgavam gargantas, suas garras abriam ventres. Seren cobria seu flanco, impedindo que qualquer inimigo se aproximasse de Leonora. Mas eram apenas 2 contra 50. Leonora observava, impotente, enquanto feridas se abriam nos corpos dos irmãos. Sangue manchava o pelo negro de Darin, e Seren já mancava da pata traseira. Dentro dela, o cântico gritava para ser liberado. Ela podia sentir cada palavra pressionando sua garganta, cada nota querendo explodir para fora e aniquilar todos os inimigos. Mas também mataria Darin e Seren. Kael observava do perímetro, sorrindo. Cansativo, não é? Lutar contra o inevitável. Você sabe que vai perder, Kaelit. É apenas uma questão de tempo. Um lobo imenso conseguiu passar pela defesa de Darin. Investiu diretamente contra Leonora. Fauces abertas. Ela fechou os olhos, preparando-se para o impacto. Mas o impacto nunca veio. Um uivo diferente rasgou o ar. Não era de lobo, era de algo maior, mais antigo. Leonora abriu os olhos e viu Neraia surgindo da floresta, acompanhada de 20 guerreiros de Lizendar. Mas não eram eles que haviam emitido o som. Era outra coisa. Do céu, uma sombra desceu. Asas imensas bateram o ar e um rugido que fazia a terra tremer ecoou pela clareira. Um dragão. Não exatamente um dragão. Era algo entre lobo e dragão, uma criatura das lendas antigas. Escamas prateadas cobriam parte de seu corpo, mas pelo negro brotava entre elas. Olhos de fogo líquido varreram o campo de batalha. Um guardião da lua primordial. Kael sussurrou, o rosto pálido de terror. A criatura pousou entre Leonora e os inimigos, protegendo-a com seu corpo imenso. Então, voltou-se para ela e Leonora viu algo impossível naqueles olhos de fogo. Reconhecimento. A criatura baixou a cabeça em reverência. Kael gritou ordens e seus lobos recuaram rapidamente, fugindo para a floresta. Em segundos, o exército inimigo havia desaparecido. O guardião permaneceu, observando Leonora. Então, lentamente, começou a encolher. Ossos estalaram, escamas se retraíram, e onde antes estava a criatura, agora havia uma mulher, alta, de cabelos prateados e olhos que ainda brilhavam com fogo interior. Vestia roupas simples de viajante, mas havia uma autoridade antiga nela. Leonora Vanian,
a mulher falou, a voz melodiosa. Última portadora do cântico da lua de ébano. Finalmente a encontrei. Daren e Seren voltaram à forma humana, feridos e exaustos. Neraya correu para ajudá-los, mas manteve a espada apontada para a estranha. Quem é você? Daren exigiu, colocando-se entre a mulher e Leonora. Meu nome é Rizara. Sou a guardiã das profecias lunares. E vim para proteger aquela que deve cantar. Ela não vai cantar coisa alguma, Daren declarou. Seu poder é dela para controlar. Rizara olhou para ele com algo que parecia pena. Controlar? Rei Daren, o cântico não pode ser contido para sempre. É parte da alma dela, da própria essência da lua de ébano. Quanto mais ela o suprime, mais perigoso ele se torna. Então, o que sugere? Seren perguntou, limpando o sangue do rosto. Que ela aprenda a usá-lo antes que ele a destrua por dentro. Leonora balançou a cabeça vigorosamente, dando passos para trás. Não podia aprender. Se usasse o cântico, destruiria tudo. Rizara aproximou-se gentilmente. Criança, você carrega o peso de um poder que não pediu, mas ele existe, independente de sua vontade. A única escolha que tem é aprender a guiá-lo ou deixá-lo consumir você. Não vou forçá-la a nada, Daren disse firmemente, pegando a mão de Leonora. Se ela não quer usar seu poder, essa decisão é dela. Rizara suspirou. Nobre, mas tolo. O eclipse está chegando, Rei Daren. Em 7 dias, a lua de ébano estará no auge. E nessa noite, o cântico será liberado, com ou sem o consentimento dela. A única questão é se ela estará no controle quando isso acontecer. O silêncio que se seguiu era pesado. 7 dias, Neraya repetiu. Então temos 7 dias para decidir. Temos 7 dias para prepará-la, Rizara corrigiu. Venho treinando guardiões do cântico por 3 séculos. Posso ensiná-la a canalizar o poder sem destruir aqueles que ama. Leonora olhou para Daren, os olhos suplicantes. Não sabia o que fazer. O medo de seu próprio poder era maior que qualquer inimigo externo. Ele apertou sua mão. O que você quiser, eu estarei ao seu lado. Precisamos voltar ao castelo, Seren interveio. Lidar com Theron e os traidores. O castelo não é mais seguro, Neraya disse. Metade do conselho pode estar comprometida. Então, para onde vamos? Daren perguntou. Rizara apontou para as montanhas distantes. Há um lugar, o Santuário da Primeira Lua, protegido por magias antigas, que nem os caçadores de cânticos podem penetrar. Lá posso treinar Leonora, e vocês podem planejar como reconquistar Lysendar. Um santuário de lendas, Seren murmurou. Sempre pensei que fosse apenas história. As melhores verdades são aquelas escondidas em histórias. Rizara sorriu. Vamos, o caminho é longo e nossos inimigos não descansarão. Eles começaram a jornada, mas Leonora sentia o peso de 7 dias sobre seus ombros. 7 dias até o eclipse. 7 dias até que perdesse o controle completamente. E enquanto caminhavam, não perceberam as sombras que os seguiam. Não viram os olhos vermelhos observando de entre as árvores. Kael sorria na escuridão. 7 dias, ele sussurrou. Perfeito. Tempo suficiente para reunir um exército verdadeiro. E quando o cântico for liberado, estarei lá para capturá-lo. Ele desapareceu entre as sombras, deixando apenas o eco de uma risada cruel. A caçada estava longe de terminar, e o tempo estava se esgotando. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. O Santuário da Primeira Lua era escondido no coração das montanhas, acessível apenas por uma trilha estreita que serpentava entre penhascos. Pilares de mármore branco brilhavam sob a luz do luar e runas antigas pulsavam com energia prateada nas paredes de pedra. Rizara os guiou através dos portões e Leonora sentiu imediatamente a diferença. O ar aqui era mais puro, carregado de magia ancestral. Era como respirar luz líquida. Este lugar existe desde antes dos primeiros reinos, Rizara explicou. Aqui, as guardiãs do cântico eram treinadas. Aqui elas aprendiam a controlar o poder que carregavam. Quantas existiram antes de Leonora? Daren perguntou. 17 ao longo de 3 milênios. Cada uma nasceu quando a anterior morreu.
mantendo o equilíbrio entre os mundos. Mas quando a alcateia de Vanien foi destruída, o ciclo se quebrou. Leonora deveria ter tido uma mentora, alguém para ensiná-la. Em vez disso, ficou sozinha, carregando um poder que não compreendia. Leonora baixou os olhos. As palavras ecoavam verdades que ela sempre soubera, mas nunca admitira. Descansem esta noite, Rizara disse. Amanhã começamos o treinamento. Os aposentos no santuário eram simples, mas confortáveis. Leonora recebeu um quarto com vista para o vale, onde a lua cheia banhava tudo em prata. Estava trocando as roupas sujas de viagem quando uma batida suave soou na porta. Darren entrou, trazendo bandagens limpas. Neraya me disse que você também se feriu. Deixe-me ajudar. Leonora hesitou, mas acenou. Ele se aproximou e viu o corte no braço dela, onde um dos guardas traidores a havia agarrado. Não era profundo, mas estava inflamado. Isso vai doer um pouco, ele avisou, aplicando uma pomada. Ela mal sentiu a dor física. Estava concentrada demais em como as mãos dele eram gentis, em como cada toque enviava ondas de calor por sua pele. Rizara está certa, sabe? Darren disse suavemente, enfaixando o ferimento. Você não pode fugir do que é para sempre. Não é sobre o poder, é sobre você aceitar todas as partes de si mesma. Leonora tocou a garganta, onde a cicatriz fina marcava sua pele. A memória da noite do incêndio ainda a assombrava. As chamas, os gritos e então o cântico explodindo dela pela primeira vez, incontrolável e devastador. O que aconteceu naquela noite? Darren perguntou, lendo a dor em seus olhos. Quando sua alcateia foi destruída, ela respirou fundo. Então, lentamente, fez gestos. Fogo, inimigos. Tentou salvar todos, mas o poder saiu, destruiu tudo. Você não destruiu sua alcateia, Darren disse firmemente, segurando as mãos dela. Os que atacaram fizeram isso. Você era apenas uma criança assustada, tentando sobreviver. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto dela. Leonora, olhe para mim. Ele ergueu o queixo dela gentilmente. Você não é um monstro, é uma sobrevivente. E o poder que carrega pode ser usado para proteger, não apenas para destruir. Ela queria acreditar, mas o medo estava enraizado muito fundo. Darren limpou as lágrimas com os polegares e ficaram assim, tão perto que ela podia contar as manchas douradas em seus olhos. Quando isso acabar, ele sussurrou, quando você tiver controle do seu poder e eu recuperar meu reino, gostaria de tentar? Nós dois? Leonora sentiu o coração disparar. Ela sabia o que ele estava perguntando, se havia futuro para eles, se a conexão impossível que sentiam poderia se tornar algo real. Ela assentiu, um movimento pequeno, mas certo. O sorriso que iluminou o rosto dele valeu mais que 1000 palavras. O treinamento começou ao amanhecer. Rizara levou Leonora para um círculo de pedras no centro do santuário. O cântico não é apenas som, ela explicou. É a manifestação da sua essência, da conexão entre sua alma e a lua de ébano. Para controlá-lo, primeiro precisa entendê-lo. Rizara colocou as mãos sobre o peito de Leonora. Sinta o poder. Não lute contra ele. Apenas sinta. Leonora fechou os olhos. Imediatamente, sentiu a presença do cântico. Era como um oceano dentro dela, vasto e profundo, pressionando contra as barreiras que construíra ao longo de 8 anos. Agora, libere um pouco. Apenas uma gota. Não tente cantar. Apenas deixe fluir. Leonora tremeu. Cada instinto gritava para não fazer isso, mas lentamente, com muito cuidado, baixou uma das barreiras. A sensação foi imediata. Poder fluiu por suas veias como fogo e gelo simultaneamente. Suas mãos brilharam com luz prateada e o ar ao redor começou a vibrar. Bem, Rizara encorajou. Agora contenha novamente, devagar. Mas era como tentar segurar água. Quanto mais tentava controlar, mais o poder queria escapar. Leonora, respire. Foque na minha voz. O pânico começou a tomar conta. O cântico estava crescendo, querendo explodir. Darren! Rizara chamou. Ele estava lá em um segundo, pegando as mãos de Leonora. Olhe para mim. Apenas para mim. Os olhos dourados dele ancoraram-na. O elo entre eles pulsou, e de alguma forma isso acalmou o poder. O cântico recuou, lentamente, até ficar contido novamente. Leonora desabou em seus braços.
exausta. Interessante, Rizara murmurou, observando-os. A conexão entre vocês é mais forte do que pensei. É um elo de companheiros destinados. Lyra, Darren sussurrou, mas ela não era sua verdadeira companheira. Rizara completou gentilmente. Era alguém que você amava, sim. Mas o elo verdadeiro, aquele forjado pela lua, sempre foi com Leonora. Por isso você a reconheceu no momento em que a viu. Darren olhou para Leonora em seus braços, e algo se encaixou. A sensação de incompletude que carregara por anos. A razão pela qual nada parecia certo desde a morte de Lyra. Não era porque perdera sua companheira, era porque ainda não a havia encontrado, até agora. O elo de companheiros pode ajudar Leonora a controlar o cântico, Rizara continuou, mas também a coloca em maior perigo. Como assim? Seren perguntou. Ele e Neraya observavam do perímetro do círculo. O cântico responde a emoções fortes. Quanto mais ela se conecta com Darren, mais poderoso o cântico se torna. No eclipse, quando o elo atingir seu auge, o poder será explosivo. Então o que fazemos? Darren exigiu. Treinam juntos. Fortalecem o elo enquanto ela aprende a canalizar. É arriscado, mas é a única chance. Quanto tempo temos? Neraya perguntou. 5 dias até o eclipse. A pressão era palpável. 5 dias para aprender o que deveria levar anos. 5 dias antes que o mundo mudasse para sempre. Naquela noite, Leonora não conseguia dormir. Olhava pela janela para a lua quase cheia, sentindo o cântico pulsando mais forte a cada dia que passava. Uma presença familiar surgiu atrás dela. Darren. Também não consegue dormir? Ela balançou a cabeça. Ele se aproximou e envolveu-a em seus braços, o queixo apoiado no topo da cabeça dela. Rizara disse que nosso amor torna o cântico mais perigoso, ele murmurou. Mas eu não me importo. Prefiro enfrentar qualquer perigo ao seu lado do que viver em segurança sem você. Leonora virou-se em seus braços e olhou para ele. Então, pela primeira vez, permitiu-se realmente sentir. Não apenas a conexão, mas o amor. E quando seus lábios finalmente se encontraram, o mundo explodiu em luz prateada. A luz prateada que emanou do beijo deles iluminou todo o santuário. Por um momento glorioso, Leonora sentiu o cântico não como ameaça, mas como parte dela. O poder fluiu através do elo entre eles, equilibrado e belo, mas apenas por um momento. Então, algo mudou. A luz escureceu, tornando-se vermelha nas bordas. Leonora sentiu uma presença invasora, algo tentando se conectar ao cântico através dela. Ela se afastou de Darren bruscamente, os olhos arregalados em terror. O que foi? Ele perguntou preocupado. Antes que pudesse responder, Rizara invadiu o quarto, o rosto pálido. As barreiras foram rompidas. Alguém usou o momento da conexão de vocês para quebrar as proteções do santuário. Como? Darren exigiu. Apenas alguém com conhecimento íntimo das magias antigas poderia... Ela congelou, a compreensão surgindo. Não. Um som de passos ecoou pelo corredor. Seren surgiu, arrastando alguém pelos cabelos. Neraya, mas seus olhos, antes lilazes, agora brilhavam com um vermelho doentio. Neria! Darren rugiu. O que você fez? O que precisava fazer? A voz dela saiu diferente, mais profunda. Kyle me ofereceu algo que você nunca poderia. O poder para proteger aqueles que amo, mesmo que isso signifique traí-lo. Ela está possuída, Rizara disse. Magia das terras sombrias estão usando-a como conduto. Os olhos vermelhos de Neraya fixaram-se em Leonora. Venha comigo pacificamente, silenciosa. E seus amigos vivem. Resista, e todos morrem. Nunca! Darren rosnou, transformando-se. Mas Neraya foi mais rápida. Ela ergueu as mãos e correntes de energia vermelha explodiram dela, envolvendo Darren e Seren. Os 2 lobos caíram, paralisados. Não! Leonora gritou silenciosamente, correndo para Darren. Ah, então ela pode fazer sons. A voz de Kyle ecoou através de Neraya. Interessante, mas não o cântico completo ainda. Venha, pequena silenciosa, temos muito trabalho pela frente. Rizara atacou, transformando-se parcialmente em sua forma de guardião.
mas mais correntes surgiram das sombras. Caçadores de cânticos emergiram de portais escuros, invadindo o santuário. A batalha foi caótica e brutal. Rizara lutava como furacão, mas eram muitos. Seren conseguiu quebrar a paralisia parcialmente e atacou, mesmo ferido. Leonora estava congelada, dividida entre fugir e ajudar. Dentro dela, o cântico gritava para ser liberado, prometendo destruir todos os inimigos. Mas também mataria seus amigos. Daren, ainda paralisado, forçou uma transformação parcial. Seus olhos encontraram os dela através da confusão da batalha. Fuja! Ele conseguiu rosnar. Por favor. Mas ela não podia deixá-los. Um dos caçadores avançou para ela. Leonora recuou, mas tropeçou. O homem ergueu uma adaga ritualizada. Então, Daren estava lá. Ele quebrou a paralisia através de pura força de vontade e interceptou o golpe. A adaga penetrou seu peito em vez do dela. Ah, não! O grito de Leonora rasgou o ar, mas ainda sem voz. Daren caiu nos braços dela, sangue escorrendo da ferida. Seus olhos dourados começaram a perder o brilho. Leonora, ele sussurrou a voz fraca. Não, use o cântico. Por mim, prometa. Ela balançou a cabeça violentamente, lágrimas caindo. Não podia prometer isso. Não quando ele estava morrendo. Prometa, ele insistiu, a mão tocando o rosto dela. Não, se destrua, por minha causa. Antes que pudesse responder, mãos fortes a arrancaram dele. 2 caçadores a seguraram enquanto o outro injetava algo em seu pescoço. Uma substância fria como gelo se espalhou por suas veias. O cântico foi suprimido imediatamente, como se tivessem colocado uma mordaça em sua alma. Veneno de silêncio. A voz de Kael, através de Neraya, explicou. Impede que use seu poder por 3 dias. Tempo suficiente para chegarmos às terras sombrias e extrairmos o cântico de você. Leonora lutou, mas seus membros não obedeciam. A droga estava paralisando-a. Daren! Seren gritou, arrastando-se até o irmão caído. Rizara, coberta de feridas, tentou alcançar Leonora, mas mais caçadores a bloquearam. Matem os outros, Kael ordenou. Não precisamos de testemunhas. Não! Uma voz nova ecoou. Teron surgiu das sombras, acompanhado de 20 guardas de Lysendar, os mesmos que haviam traído Daren nas catacumbas. Prometeu que não os machucaria se eu entregasse a localização. Teron disse a Kael, e sou um homem de palavra. Kael riu. Não vou matá-los. Você vai. A compreensão atingiu Teron. Ele havia sido usado. Eu, não. Então morra com eles. Kael disse simplesmente. Os guardas de Teron hesitaram, olhando uns para os outros. Então, lentamente, abaixaram as armas. Perdoe-nos, conselheiro, um deles disse, mas não vamos morrer por sua ambição. Eles se viraram e atacaram Teron. O conselheiro caiu rapidamente, traído por seus próprios homens. Justiça ou ironia cruel, Leonora não sabia. Só sabia que estava sendo arrastada para longe enquanto Daren sangrava no chão, sua vida se esvaindo. Levem-na, Kael ordenou, e queimem este lugar, que não reste nada do santuário da primeira lua. Leonora foi jogada sobre um cavalo, mãos atadas. Sua visão começava a escurecer pela droga, mas lutou para manter os olhos abertos. A última coisa que viu foi Seren segurando Daren nos braços, gritando seu nome, enquanto o santuário começava a arder em chamas vermelhas. E então, a escuridão a engoliu. Quando acordou, estava em uma cela de pedra. Barras de prata bloqueavam a saída. O cheiro de terra úmida e mofo invadia suas narinas. As terras sombrias. Seu corpo ainda estava fraco do veneno, mas o cântico começava a despertar novamente. Não com força total, mas como um sussurro persistente. Passos ecoaram pelo corredor. Kael surgiu do outro lado das barras, sorrindo. Bem-vinda ao seu novo lar, silenciosa. Espero que esteja confortável. Teremos muito tempo juntos até o eclipse. 2 dias, ele continuou. Em 2 dias, a lua estará cheia e você será forçada a cantar. E quando o fizer, capturaremos o cântico, extrairemos seu poder e o venderemos ao maior lance. Reis pagarão fortunas por tal arma. Leonora cuspiu nele através das barras. Kael riu.
Ah, ainda tem fogo. Ótimo. Quanto mais forte a vontade, mais poderoso o cântico. Ele se inclinou, os olhos vermelhos brilhando. E não se preocupe com seu querido rei Alfa. Segundo meus espiões, ele morreu em seus braços. Uma morte romântica, não acha? A dor que atravessou Leonora era pior que qualquer tortura física. Darren, morto por causa dela. Descanse enquanto pode, Kyle disse, afastando-se. Em 2 dias você cantará, e o mundo inteiro ouvirá. Quando ficou sozinha, Leonora finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Silenciosas, como sempre, mas cada uma carregando o peso de um amor perdido. Darren estava morto, e ela estava presa, esperando o eclipse que forçaria o cântico para fora e destruiria tudo. Não havia esperança, não havia salvação. Havia apenas silêncio e dor. E a lua cheia se aproximando inexoravelmente. 2 dias se passaram na escuridão da cela. Leonora mal comia, mal dormia. A dor da perda de Darren era maior que qualquer fome física. Dentro dela, o cântico crescia cada vez mais forte, alimentado pelo luto e pela raiva. Na noite do eclipse, Kael veio buscá-la. Chegou a hora silenciosa. Ele arrastou-a para fora da cela. O ritual está preparado. Levaram-na para uma câmara imensa, onde um círculo de runas negras brilhava no chão. Caçadores de cânticos cercavam o perímetro, cantando em língua antiga. No centro, uma pedra de altar aguardava. Quando a lua atingir seu auge, você cantará, Kael explicou, acorrentando-a ao altar. Querendo ou não, o eclipse forçará o cântico para fora, e nós o capturaremos nestes cristais. Ele apontou para 12 cristais negros dispostos ao redor do círculo. E então, o poder da lua de ébano será nosso. Leonora fechou os olhos. Não lutaria mais. Não importava. Darren estava morto. Seu mundo havia acabado. O eclipse começou. A lua cheia foi lentamente coberta por sombra, e Leonora sentiu o cântico explodir dentro dela. Era impossível conter. 8 anos de silêncio, 8 anos de repressão, tudo vindo à superfície de uma só vez. Sua boca se abriu contra sua vontade, e então o mundo tremeu. Não era apenas som, era criação e destruição entrelaçadas. Luz prateada explodiu dela em ondas e as paredes da câmara começaram a rachar. Os caçadores gritaram tentando manter o ritual, mas o poder era demais. Os cristais negros absorviam o cântico, mas não o suficientemente rápido. A energia vazava, selvagem e incontrolável. "Segurem!" Kyle gritou. "Não deixem escapar!" Mas era tarde demais. Um rugido ecoou pela câmara. Não era um rugido, era um uivo, profundo, antigo e furioso. A parede sul explodiu, e através da poeira e dos escombros, uma forma emergiu. Um lobo negro imenso, de olhos dourados flamejantes, ferido, sangrando, mas vivo, gloriosamente vivo. Darren! O nome explodiu dos lábios de Leonora, não como cântico, mas como grito puro de alegria e alívio. Ele não estava morto, estava ali, estava lutando por ela. Atrás dele, Seren e Rizara, acompanhados de guerreiros de Lysendar. Os guardas que haviam traído Teron agora lutavam ao lado de seu verdadeiro rei, buscando redenção. A batalha que se seguiu foi apocalíptica. Darren investiu contra Kael com fúria que fazia a terra tremer. Cada mordida, cada golpe, carregava todo o amor e dor de quase perdê-la. Seren e Rizara destruíam os caçadores de cânticos, quebrando o círculo ritual. Os cristais negros começaram a rachar, incapazes de conter o poder que absorviam. Leonora continuava cantando, mas agora não era forçado, era escolha. O cântico fluía dela como rio, encontrando o mar, natural e poderoso. E direcionado, ela focou na corrente que aprendia. O metal derreteu sob o poder de sua voz. Livre, ela se levantou, e a luz ao redor intensificou. Kael tentou fugir, mas Darren o interceptou. Os dois colidiram, homem e besta, em combate mortal. "Você deveria estar morto!" Kael gritou, a adaga ritual em punho. "Difícil matar um homem que tem algo pelo que viver."
Darren rosnou, voltando à forma humana. Eles lutaram corpo a corpo, mas Kyle era habilidoso, treinado em artes sombrias. A adaga cortou profundamente o ombro de Darren e ele cambaleou. Leonora viu, e algo dentro dela rugiu. O cântico mudou. Não era mais defensivo. Era pura fúria protetora. Ondas de energia prateada explodiram dela, derrubando todos os inimigos. Kyle foi arremessado contra a parede, ossos quebrando com o impacto, mas o poder não parou. Continuou crescendo, alimentado pelo elo entre ela e Darren, pela quase perda, pelo amor que transcendia a própria morte. A câmara começou a desabar. "Leonora!" Rissara gritou. "Você precisa controlar! Vai destruir tudo!" Ela sabia. O cântico estava consumindo-a, querendo explodir além de seus limites. Então Darren estava ali, à sua frente, ignorando os próprios ferimentos. "Leonora, olhe para mim." Ele segurou o rosto dela entre as mãos. "Eu estou aqui. Você não está sozinha. Nunca mais estará." Os olhos dourados dele ancoraram-na como sempre faziam. "Cante para mim," ele sussurrou. "Não para destruir, mas para curar, para unir, para amar." E ela entendeu. O cântico não era apenas arma, era a expressão da alma, e sua alma amava. A luz prateada suavizou, tornando-se quente em vez de destrutiva. O poder fluiu através do elo entre eles, equilibrando-se. Darren brilhou com a mesma luz, e por um momento eram um só. Quando o cântico finalmente cessou, o silêncio que se seguiu era diferente. Não era vazio, era paz. A câmara estava destruída, mas ninguém havia morrido. Os inimigos estavam inconscientes, não mortos. E Darren estava vivo, de pé, inteiro. A ferida no peito dele, onde a adaga o atingira dias antes, estava completamente curada. O cântico o havia restaurado. "Você cantou," ele sussurrou maravilhado. "Finalmente ouvi sua voz." Leonora tentou falar novamente, testar se conseguia. E para sua surpresa, as palavras vieram. Fracas, roucas de 8 anos sem uso, mas vieram. "Eu te amo." Foram as primeiras palavras que pronunciou em 8 anos. E foram para ele. Darren a puxou para um beijo que selou o elo definitivamente. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. O eclipse acabou. Rissara anunciou suavemente. "E o cântico está em equilíbrio. Você fez o que nenhuma guardiã antes conseguiu, Leonora. Dominou o poder sem se perder nele." Seren se aproximou, sorrindo apesar dos ferimentos. "Bem-vinda de volta, cunhada. Sua voz é linda. A propósito." Leonora corou, mas sorriu. Uma verdadeira, completa e radiante. Os meses que se seguiram trouxeram cura. Lisendar foi reconquistada, os traidores julgados, e Darren retomou seu trono. Mas desta vez não estava sozinho. Leonora estava ao seu lado, não como rainha ainda, mas como companheira. Sua voz ainda era usada com moderação, preciosa demais para desperdiçar. Mas quando cantava, era apenas para curar, para proteger, para celebrar. E na noite de sua união oficial, sob a lua cheia que testemunhara seu amor impossível, ela cantou para ele. Uma canção só deles, que falava de silêncio quebrado, de amor que desafiou destinos e de almas que encontraram lar uma na outra. O rugido dela se transformara em canção, e o amor, antes calado, tornara-se eterno. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.